que nós temos que reconhecer, e o Ministério da Fazenda também tem que reconhecer, que nós temos um problema gravíssimo na Federação Brasileira. Dívidas impagáveis de estados da Federação com a União, fruto de um juro que é impraticável, que é de IPCA mais 4%, que não tem jeito de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Alagoas, enfim, estados endividados arcarem com esses pagamentos. Então, hoje existe uma ilusão, uma dívida de 750 bilhões que não é paga, a União não tem perspectiva de receber, os estados não vão conseguir pagar, então, depois de 30 anos, nós estamos buscando ter uma solução efetiva, alguém está buscando dar uma solução efetiva para essa questão da dívida dos estados. Verdade seja dita, embora eu seja muito parcimonioso e muito equilibrado no trato, eu também não abro mão de estabelecer verdade em relação a premissas. Não é? O ponto controvertido que havia entre o Ministério da Fazenda e Congresso Nacional relativamente a essa questão da dívida era uma proposta inicial que buscava abater o valor da dívida, e isso não consta do projeto. Nós estamos considerando o estoque da dívida atual, diferentemente do que aconteceu com o município de São Paulo em 2013, em que houve abatimento do valor da dívida de 70 para 23 bilhões. Nós não estamos pretendendo isso, porque nós reconhecemos que isso afeta o resultado primário da União. Então, isso está fora do projeto. O projeto nada mais é do que a possibilidade que o Estado tem de pagar essa dívida entregando ativos de sua propriedade Estado. E uma correção do indexador da dívida, que hoje é IPCA mais 4, e continua IPCA mais 4, mas esses 4 podendo ser revertidos para investimento, inclusive, sobretudo em educação no próprio Estado, que foi uma ideia do Ministério da Fazenda. Então, me desculpe, não há nenhum tipo de controvérsia em relação a isso, há alguns pontos aqui ou acolá que podem ser melhorados na redação, nós estamos totalmente abertos para isso, mas, na essência, isso foi muito discutido com o Ministério da Fazenda, que esteve mais uma vez comigo, inclusive na residência oficial do Senado e no Senado Federal para debater esse tema, e o que está acontecendo hoje é que estão reagindo a esse projeto de lei alguns setores do mercado financeiro que querem nada mais, nada menos que adquirir a preço de banana, a preço vil, a propriedade e os ativos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de estados endividados. Eles arrepiam em pensar na ideia de federalização com entrega de ativos do Estado para a União e estão trabalhando contra o projeto. Eu vi um artigo agora de um articulista econômico dizendo que isso é um rombo de 423 bilhões para a União. Tinha que ter vergonha de dizer uma asneira dessa, completamente sem base teórica, sem base prática, não tem absolutamente nenhuma procedência uma afirmação dessa natureza, e o que eu espero do Ministério da Fazenda e do governo federal é que tenha a decência de poder desmentir essas mentiras que estão sendo veiculadas em relação ao projeto e sejam propositivos para solucionar o problema da dívida dos estados, porque eles próprios, governo e Ministério da Fazenda, reconhecem que essa dívida é impagável nos moldes em que está. Então, vamos fazer um discurso e uma discussão sadia e não permitir que essas mentiras inventadas por setores que querem acabar com o projeto para poder comprar a preço de banana, repito, ativos como a CEMIG, a Codemig, a Copasa, em Minas Gerais. Não afetem o que é uma solução efetiva federativa para a União, que vai receber o principal mais IPCA, e para os estados que vão poder pagar as suas dívidas. Não há nenhum tipo de responsabilidade fiscal nisso. Aliás, sobre responsabilidade fiscal, eu quero dizer que foi o Congresso Nacional, junto com o Ministério da Fazenda e o Governo Federal, que fez uma PEC de transição, que fez um novo arcabouço fiscal para o Brasil, que mudou as regras do CARF, que taxou fundos exclusivos, que taxou offshores, que taxou apostas esportivas, que fez uma reforma tributária no final do ano passado, promulgando uma emenda constitucional. A arrecadação do Estado brasileiro no primeiro trimestre desse ano é 8,36% superior ao ano passado, de 2023, fora a inflação, ou seja, mais de 11% a mais de arrecadação no primeiro trimestre, fruto dessa responsabilidade fiscal que o Congresso Nacional contribuiu com o Estado brasileiro. Então, nós não podemos ser taxados de responsáveis fiscais, nós não vamos aceitar esse tipo de afirmação e que o Ministério da Fazenda possa ser propositivo para dar solução. Presidente, além dessa questão que o ministro Haddad fala, o senhor acha que o senhor está sendo justo com os estados que não são superendividados? Esse projeto ele beneficia o estado do senhor, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Como que ficam os estados que fizeram o dever de casa? Bom, primeiro nós temos que compreender que nós estamos numa federação, e existe um princípio constitucional que é da cooperação do federalismo, o federalismo cooperativo. Os estados têm cooperação entre si. Quando acontece uma tragédia como aconteceu a nossa em Minas Gerais, há uma cooperação e uma solidariedade dos outros estados conosco
nos acidentes, nas tragédias de Mariana e de Brumadinho. Agora, no Rio Grande do Sul, há uma cooperação também dos estados, compreendendo que a dívida do Rio Grande do Sul tem que ser suspensa durante 3 anos, e nós vamos ter que discutir a redução de alíquota e de juros geral para o Rio Grande do Sul. Então, há esse espírito de colaboração e de solidariedade. Sob o ponto de vista de justiça, esses estados referidos, que são mais os endividados, são inclusive os mais geradores de riqueza também, e onde metade da população brasileira reside. Então, não é uma questão de conflito entre o Estado endividado e não endividado. São brasileiros, são estados da federação que têm agido de maneira cooperada. Mas, mesmo assim, 2 premissas afastam qualquer tipo de especulação de alguma injustiça em relação a outros estados. O primeiro deles, de que esses estados endividados passarão a negociar a partir desse projeto com o valor consolidado da dívida. Nós não estamos retroagindo para discutir o juro passado. A dívida de Minas Gerais, por exemplo, que passou de 115 bilhões para 165 bilhões, porque o governador do estado e o governo do estado não pagou nada da dívida até aqui, nós estamos considerando o valor cheio da dívida sem nenhum tipo de abatimento. Houvesse um abatimento, evidentemente, os estados não endividados poderiam ter uma cota à parte disso, mas não há abatimento sobre o valor da dívida. E segundo, a redução dos juros é uma redução que aproveita todos os estados, inclusive aqueles estados que eventualmente possam ser endividados no futuro. Nós estamos reduzindo o juro do estado com a União. Simples assim, eu acho que todo mundo concorda. E um terceiro ponto também, esses juros pagos pelos estados endividados estão constituindo um fundo de equalização para o qual ou cujo conteúdo vai também para os estados não endividados. Então, nós corrigimos isso, acatamos as sugestões de estados não endividados para dizer que 1% do juro pago por São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio, Goiás, Bahia, Alagoas, que são estados endividados, a Bahia nem tanto, a Bahia é muito pequeno o endividamento, mas que 1% desse juro será revertido para esse fundo que todos os 26 estados do Distrito Federal terão acesso, sendo que aquele que receber mais não pode receber 3 vezes mais do que. Então, é muito justo também